O Boa Tarde Minas segue a série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte para as eleições que vão acontecer agora em 6 de outubro. Todas as entrevistas têm a duração de 10 minutos. Eu recebo aqui a Lourdes Francisco, do Partido da Causa Operária. Ô Lourdes, boa tarde. Boa tarde, companheiro. Nós perguntamos para todo mundo que vem aqui, Lourdes, todo candidato, qual vai ser a sua primeira providência se eleita prefeita no dia 1º de janeiro do ano que vem, sentada na cadeira de prefeito de Belo? Primeira coisa que a gente faz, porque a gente tem um projeto, um programa centrado no trabalhador, e a gente sabe que esse trabalhador está imensamente sufocado pela quantidade de impostos que ele paga e pelas condições impostas a ele, é fazer uma conversa, um diálogo, tanto com o governador de Minas, quanto com o presidente da República, para não pagar mais a dívida pública, porque assim a gente destinaria os recursos para educação, saúde, moradia, segurança e outras coisas mais. Dívida interna e externa? Eu falo da dívida pública, principalmente ao que a gente paga aos bancos. Os bancos têm levado o país a não se industrializar, a gente sabe disso, a ter um número imenso de desemprego que afeta o trabalhador. Outra coisa também é que se impõe ao trabalhador um grande número de impostos, e esses impostos pesam muito. Quando a gente vê falar em reforma tributária, a gente já sabe que é arroxo para cima do trabalhador. Você não acredita que vai facilitar, desburocratizar e, por ser meio que automático, vai fazer mais gente pagar e aí nós não vamos ter aumento de imposto? Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que, por enquanto, quem está com dificuldade é o trabalhador. E isso é uma realidade que, às vezes, passa despercebido, né? E não é esse negócio de burocratizar, não é bem assim. A gente, quando dá ao trabalhador condição dele participar, né? Inclusive é o nosso projeto colocar o trabalhador com oportunidades dele mesmo governar, as oportunidades. Eu posso ser eleita, mas eu vou dar oportunidade para o trabalhador de todas as áreas. Como é que você pretende fazer assim? Vai ser você vai ter uma assembleia permanente, vai para a rua escutar? Como é que vai ser? Na verdade, não é uma assembleia permanente. São medidas que a gente vai tomar aos poucos. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que você vai fazer de um dia para o outro. Pode sim ter essa assembleia, igual você até falou aí, mas também tem aquela de organizar o trabalhador para isso aí. Sim. Por exemplo, professores. Antes de tomar uma atitude na área da educação, você vai chamar um grupo de professores e falar assim, o que é que nós temos que fazer? É isso? Sim, discutir, clarear as ideias e colocar eles em frente à Secretaria de Educação. É o professor mesmo. O trabalhador daquela área, é ele que entende do problema ali, é ele que está sendo sacrificado. Por exemplo, o trabalhador reclama muito do transporte coletivo. Você vai conversar com os donos de ônibus e com os trabalhadores numa mesa só? A gente também tem um programa para isso aí. Estatizar o transporte, colocar a tarifa grátis. Para isso, a gente tem que parar de pagar dívida pública mesmo e tirar os grandes empresários de trás disso aí, porque eles têm um lucro imenso, recebem benefícios e tal, e o transporte está caótico. Então, você para de pagar a dívida e fala com o Zema, você não paga os 165 bi que está devendo ao Lula lá não, e põe dinheiro aqui porque todo mundo vai ser de graça. E também conversar com o Lula, né? Porque, igual eu falo com vocês, às vezes a pessoa, da maneira que a gente fala, as pessoas falam assim, é um lunático, é um sonhador. Não é. Quando a gente organiza o trabalhador, a gente pode diplomaticamente conversar com Zema e conversar com Lula e trazer Lula para a base. Eu não estou chamando a turma da Causa Operária de doida, não, mas são os doidos que mudam o mundo, não é? Quando fala assim, fulano é doido, mas é que muda. Na verdade, isso aí é uma coisa que não nos ofende mais, né? A gente está acostumado. Nós estamos acostumados a receber assim, outros rótulos, inclusive, mas é porque nosso programa é um programa que o pessoal não conhece. As pessoas entram em choque mesmo quando vê a gente falando dessa maneira, afirmando as coisas que devia ser feita e que muitas pessoas, assim, dentro da sociedade não entendem ou não chegaram a ter um conhecimento do que é um programa para o trabalhador. Muitas pessoas me perguntam, Luiz, com muita frequência, sobre
a falta de uma união daqueles partidos mais à esquerda. Você, por exemplo, já foi PT? Trocou por quê? Eu notei o PT durante no golpe de 2016, eu era petista e tinha um movimento social que ainda milito nele, que é o MAB, e nós tivemos um enfraquecimento e um abandono muito grande. Aí eu comecei a desconfiar que teria que mudar. O golpe de 16, logo depois veio o governo Temer com as medidas que ele tomou contra o trabalhador, contra o Brasil, com privatizações e tal, e a gente já estava assim, derrotado. Depois veio o governo Bolsonaro 2018 e acabou de completar o programa do Temer. Então eu me senti abandonada. E eu sou petista desde o primeiro voto para Lula como presidente. Aí eu me senti abandonada e falei, vou procurar. Aqui, falar em Bolsonaro, ele não liberou geral, mas ele facilitou muito o acesso à arma no país. O Lula assinou um decreto retroagindo, dificultando o acesso à arma. Pressão do Congresso, eles fizeram um acordo ontem que vai ficar no meio termo. Agora, é verdade que o PCO defende o armamento da população? Nós defendemos sim, mas a gente tem outro plano, outro modelo que não é o de Bolsonaro. Bolsonaro tem um grupelho que ele quer armado para nos oprimir, porque é extrema-direita. E nós não. Nós queremos o trabalhador armado, porque o trabalhador tem que se defender onde ele estiver. Isso é. Mas se defender de bandido, bandido que eu digo, criminoso contra o mais, ou se defender até mesmo no caso de uma rebelião dentro da política? Sim, dentro da política e do sistema opressor, porque o capitalismo, o imperialismo, ele é muito opressor. E aí o trabalhador tem que estar armado para se defender. Talvez, quando a gente pensa assim, a gente pensa, não é matar os outros de graça, não é assim. Inclusive, a gente tem que fazer formação, porque, segundo as reportagens, até que eu vi você passando aí, aquilo ali são crimes que não tem lógica. A gente tem que lutar por coisas mais importantes, né? Ô, Lourdes, uma ideia sua para os postos de saúde funcionarem melhor? A saúde? Você está falando da saúde, né? Por favor. Bom, a ideia nossa da saúde, a princípio, é tentar melhorar, contratar profissionais e não deixar o pessoal na fila de espera muito tempo. Inclusive, a gente pode até pedir profissionais particulares ou até exames, mas a saúde também passa pelo não pagamento da dívida, porque aí a saúde ela não fica privatizada igual ela está se tornando no SUS e as pessoas têm outras condições. O profissional da saúde também está muito insatisfeito com as condições que ele vive, com o salário que ele vive. Então, para resolver isso aí, não tem outra coisa de fazer. Agora, se não paga a dívida, fica sem crédito. A prefeitura não tem dinheiro para fazer uma grande obra. Como é que vai arrumar empréstimo lá fora? Nós não precisamos de empréstimo lá fora. O país pode andar com as próprias pernas igual outros têm aí. A gente vai sofrer retaliação, mas isso depende também daquela formação que a gente vai fazer com o povo. Olha, estão dispostos a mudar? Então nós vamos mudar. É dessa maneira. E aí a gente consegue, com o apoio popular, a gente consegue sim aguentar o tranco, que vem forte mesmo, a gente sabe que o imperialismo não vai nos perdoar, e aí a gente consegue. E a Prefeitura de Belo Horizonte tem um orçamento de quase 20 bi, então se gastar bem o dinheiro, dá. Sim, eu bato na tecla que a gente gasta 60% da arrecadação, que é o trabalhador que paga, pagando o banco. Isso é absurdo, não dá, tem que ser diferente. Ô, Lourdes, toda vez que vamos chegando ao minuto final, estamos chegando lá dos nossos 10 combinados, a gente pede ao candidato, à candidata que se dirigindo ao eleitor, faça suas considerações finais, por favor. Minhas considerações finais, companheiros, é que o PCO lança os candidatos com consciência de trabalhador. É trabalhador que nos interessa. O nosso projeto é voltado para o trabalhador. E nessas condições a gente tem feito muitos atos, né, onde a gente inclui, entre outras pautas, a questão geopolítica do país no mundo, e a gente chama a atenção para a causa da Palestina, e a gente está fazendo o lançamento do livro Hamas, que vai acontecer agora em Belo Horizonte, no dia 31, às 4 da tarde,
no Senarab. Muito obrigado pela visita à Band. Conte conosco. Obrigada, companheiro. Esta é a Lourdes Francisco, que é candidata a prefeito de Belo Horizonte pelo PCO. Lembrando que todas as entrevistas serão reprisadas na íntegra ou parcialmente na rádio Band News FM BH. O programa completo será disponibilizado nas redes sociais do Grupo Band.